Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa EBD em Casa. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Você é o nosso convidado especial. E para você que pela primeira vez está passando aqui pelos nossos vídeos, se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. E para você que está inscrito, fica conosco até o final e não se esqueça de dar o seu joinha e compartilhar os nossos vídeos. Já te peço para você pegar a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia e ficar conosco até o final, porque a lição é abençoada, tem bastante subsídio, bastante aprendizado para você licionar no dia 3 de dezembro de 2023 na sua igreja, na sua classe, tá? A lição de número 10, lição de adultos, tá? Cujo tema é o desafio da janela 10 por 40. É o que nós vamos aprender hoje. A janela, né? Os países da janela 10 por 40, ok? Então vamos lá, texto áureo, Romanos 15 e versículo 20, tá? Está o nosso texto áureo. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo observava isso aí, né? E tinha esse objetivo de sempre pregar naquele lugar onde o evangelho não tinha ainda sido pregado, ok? Verdade prática, a janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Tá? Olha aí, os países da janela 10 por 40 coloca-se diante da igreja, né, do século XXI, um dos maiores desafios do mundo, está em nossa responsabilidade. Leitura bíblica em classe, Efésios 6, versículo 10 ao 20. Não vou ler para nós ganharmos tempo, tá? A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, como de plástico, né, do nosso comentarista. Então, o primeiro tópico da nossa lição é uma batalha espiritual chamada de janela 10 por 40. Tá? E o segundo tópico, principais desafios da janela 10 por 40. E o terceiro e último tópico, estratégia para alcançar países da janela 10 por 40. Fica conosco, vamos entrar para a nossa introdução e após a introdução, o nosso conteúdo do primeiro tópico, segundo tópico e terceiro tópico. Muito abençoado. Introdução. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, a janela 10 por 40, à luz de Efésios 6, 10 e 20, perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 10 por 40 nos apresenta 2 grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 10 por 40 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muitos fechados à mensagem do evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esses grandes desafios da evangelização mundial. Então vamos ver aqui estratégias, né, que Deus dá à igreja para enfrentar esse grande desafio que está posto diante, né, do povo de Deus, que é os países da janela 10 por 40, né? A cortina de ferro, certo? Aonde é difícil penetrar missionários para pregar a palavra de Deus. Mas vamos ver que estratégia que Deus está usando e dando à sua igreja, né? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. No primeiro tópico da nossa lição, nós temos aqui, nesse primeiro tópico, abençoado, né, da lição de número 10, nós temos uma batalha espiritual chamada de janela 10 por 40. No primeiro ponto, ou no primeiro subponto, uma verdadeira batalha espiritual. Então, qual é essa batalha espiritual? Está em Daniel 10 e 12.
essa batalha espiritual não pode ser vista a olho nu, mas pode ser sentida, certo? E vista pelos olhos da fé, tá? Enquanto estamos aqui pregando, ensinando a uma batalha no mundo espiritual dos anjos de Deus contra os anjos do mal, em favor da igreja, porque eles batalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, tá? E aqueles que pregam o evangelho, é lógico. Então, em Daniel nós temos essa evidência. Quando Daniel orava pelo seu povo escolhido para anunciar o nome de Deus, o monoteísmo, né? A adoração ao único Deus às nações que era politeísta. Porém, esse povo desobedeceu a Deus e foi cativo para a Babilônia, tá? Para a Síria. E Deus, então, Daniel pôs no coração em buscar a Deus para que Deus revelasse a eles os projetos, os planos do seu povo. E Deus envia um anjo. E esse anjo encontra dificuldade na esfera, né? No espaço sideral, quando ele vem para trazer a resposta, Daniel orando, então forma uma barreira no espaço sideral de hostes da maldade, né, espirituais, para impedir o anjo trazer a resposta para Daniel. Então esse anjo pede socorro para Deus, reforço, e Deus manda o anjo Gabriel. Então assim ele ultrapassa essa barreira e dá a resposta a Daniel. Então há uma batalha espiritual no mundo, né, celestial, ou no mundo dos espíritos, ok? Porque quem determina o mundo humano não é o próprio mundo humano, mas é o mundo espiritual. É ele que determina, tá? Sobre o mundo humano, tá? Não é o mundo humano que determina sobre o mundo espiritual. Então nós temos, além disso, tem Efésios 6 e 12, nós não devemos batalhar contra o sangue, lutar contra o sangue, né? Contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Essa é a nossa batalha. João, 1 João capítulo 5, 19, que o mundo jaz no maligno, ok? Então, há uma batalha espiritual no espaço sideral onde nós não podemos ver, tá? Então, nós temos aqui registrado essas batalhas, e que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. A maior batalha do inimigo é na janela 10 por 40, tá? Aonde há uma batalha acirrada é na janela 10-40 ou 10 por 40, aonde o inimigo batalha acirradamente. Na janela 10 por 40 nós temos o maior número de deuses possíveis, tá? Pois predomina o hinduísmo, o panteísmo, todo o ismo possível está ali na janela 10 por 40. Para eles, tudo que tem vida pode ser Deus. Tudo é Deus e Deus é tudo. Então, é um panteão de Deus nesses países na janela 10 por 40, tá? Depois vem também aqui o budismo e também o islamismo, né? O islamismo tem aproximadamente 1 milhão de seguidores. Eu acho que é a segunda, depois do cristianismo, de números expressivos de seguidores é o islamismo. E se não bastasse essas religiões, há uma perseguição acirrada contra o cristianismo, tá? Dentro desse país, na janela 10 por 40. Por essa razão, nós devemos interceder em favor dos países da janela 10 por 40, em razão de ser o lugar aonde há uma maioria ou há uma maior atuação do maligno. Então, o maligno ali, ele atua, né, livremente. E por essa razão, por esse povo adorar outros deuses, multidões de deuses, certo? Por causa do fanatismo ali, religioso, então há uma perseguição do cristianismo e há uma dificuldade, uma barreira para que os missionários possam penetrar essa janela 10 por 40, esse país da janela 10 por 40, para pregar o evangelho. Então, Deus, nós precisamos de orar para interceder por esse país, para Deus nos dar estratégia, para nós termos meios para adentrar esse país e ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo, tá? Isso é uma responsabilidade da igreja. Avançando para o segundo
subponto do primeiro tópico, nessa batalha, né, devemos usar armas espirituais. Efésios 6, 13 ao 18. Tá? Nós não podemos entrar despido, né, sem as armas espirituais, tá? Sem a armadura de Deus, que está em Efésios, do capítulo 6, versículo 13 ao 18. Nós temos que estar revestidos dessas armaduras de Deus para enfrentar essa batalha espiritual. Ao contrário, seremos derrotados. Tá? Qual é essa armadura, né, que Paulo expressa ali? Né? A espada, tá, do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, o calçado, né, calçado do Evangelho na pregação, ok? O cinturão da justiça, da verdade, são as armaduras que nós precisamos adquirir através do quê? Da oração, da súplica. Essa armadura é adquirida através da oração, da súplica, para nós podermos batalhar nessa batalha espiritual. E o apóstolo Paulo pede oração para ele, que era missionário, para que no abrir da boca ele tivesse segurança para pregar a palavra e os corações estivessem abertos para receber a palavra. Então, a igreja deve interceder incessantemente pelos missionários, tá, que estão no campo, principalmente nesse país, na janela 10x40. Então, nós vemos aqui, tá, precisamos estar revestidos da armadura de Deus para entrar nessa batalha e sairmos vencedores. E são essas armaduras que nos dão poder e autoridade para nos interceder para as pessoas que estão na janela dos países 10x40. Então, Efésios 6, nós temos ali a armadura de Deus. Sem ela, nós não podemos vencer o maligno, ok? Avançando para o terceiro ponto do primeiro tópico, enfrentando as batalhas espirituais da janela 10x40. Nessa área dos países da janela 10x40, há grande pobreza, baixa qualidade de vida e, além disso, a falta de acesso aos recursos cristãos. Não tem acesso, tá? Há aí impedimento. 70% dessas pessoas, né, elas têm menos de 35 anos nesses países da janela 10x40. E 95% das pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. 95%. Quase 100%, né? Restando 5% aí, tá? Que puderam ser, de uma forma ou de outra, alcançados pelo Evangelho. Então, 95% não foi alcançada pelo Evangelho. Esse termo de janela 10x40 foi criado por um missionário cristão chamado de Luiz Bush, tá? Acho que esse nome é um argentino, em 1940, de origem argentina, tá? Do país argentino. Da Argentina. A janela 10x40, ela se refere a regiões do hemisfério ocidental, localizado entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. Então, por isso a chamada, né, os países da janela 10x40. Então, aí uma noção do que é, tá, a janela dos países 10x40. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, principais desafios da janela 10x40. Quais são os principais desafios da janela 10x40? Tá? Então, no primeiro subponto, a necessidade humana. Na janela 10x40 estão os maiores problemas sociais do planeta, para vocês terem ideia, tá? Então, os maiores problemas sociais do planeta. Temos a China e a Índia com mais de 1 bilhão, tá, de habitantes que estão na janela 10x40. Em segundo lugar, nós temos a África com um número expressivo de pessoas vítimas de guerras e da crescente número de pobreza, tá? São pessoas vitimadas, mutiladas, né? Que estão ali morrendo de fome na África, tá? Sofrendo, onde precisa missionários para ganhar essas almas e tirar o sofrimento dessas pessoas. Esses são os países que mais persegue. Também nós temos aqui, né, olha, o Sudão, o Afeganistão, o Irã e a Coreia do Sul. São os países que mais perseguem os cristãos e assassinam e matam cristãos no mundo. Tá? Além, né, dessa pobreza, dessas guerras, nós temos os países
fanáticos, né, como o Afeganistão, Coreia do Norte, aonde na sua legislação o cristão sofre pena de morte, quem se converte ao cristianismo, ok? Então são países que, além de perseguirem, matam os cristãos, assassinam os cristãos. Então é preciso da igreja interceder. E a causa principal dessa perseguição gira em torno, tá, do fanatismo religioso nesses países 10 por 40. E é urgente, tá, que nós cristãos intercedamos por esses países da janela 10 por 40, Lucas 21, 17, que nós seremos odiados por toda a gente, mas nós não podemos amolecermos, desistirmos, baixar guarda. Temos que interceder e orar por esses países e enviar missionário através da fé e do recurso da nossa igreja aqui, principalmente no Brasil, Assembleia de Deus. Segundo ponto do segundo tópico, o desafio da perseguição. A maior causa da perseguição em países religiosos como Sudão, Afeganistão, Irã, Coreia do Norte, é o fanatismo religioso, sem dúvida, matando e proibindo a pregação do evangelho, né, do cristianismo nesses países. É urgente a mobilização dos cristãos e das igrejas para interceder em oração em favor dos nossos irmãos dentro da janela 10 por 40. Então aí a necessidade urgente da oração, tá? Que é a arma principal para alcançarmos, né, o nosso objetivo e de envio de missionário para esses países da janela 10 por 40, principalmente os que nós citamos, que perseguem e que assassinam o cristão. Que Deus venha ter misericórdia e nós possamos adentrar, penetrar essas barreiras, né, de ferro, tá? As cortinas de ferro, para alcançar as almas ali e orar pelos nossos irmãos que estão ali batalhando. No terceiro e último tópico da nossa lição, estratégia para alcançar o país da janela 1040. Primeiro subponto, orando pela janela 1040 ou 10 por 40. A maior estratégia para Deus abrir as portas nos países 10 por 40, sem dúvida, é a oração. Tá? Então a oração é a lenha sobre a qual queima o fogo do Espírito Santo para remover as barreiras. Então a oração é a lenha sobre a qual queima o fogo do Espírito Santo para nos dar poder para remover essas barreiras dos países cortina de ferro, chamado país das cortinas de ferro, onde quase é impenetrável o cristianismo. Tá? E assim teremos livramento para os cristãos que estão ali. Lucas 22, versículo 31 e 32. Teremos despertamento para as igrejas para ser cooperadoras e mantenedoras dos projetos de evangelização para essa região, Efésios 6 e 18, né? Orar com súplica, tá? Está em Efésios 6 e 18, Paulo pede isso. E os projetos como envios, né, de folhetos, bíblias e até missionários para esses países da janela 10 por 40. Então, a maior estratégia que pode ser colocada na janela 10 por 40 para nós que estamos aqui no Brasil é a oração. Essa é a arma, né, da nossa milícia para derrubar, né, para demolir essas fortalezas do inimigo, sem dúvida, tá? Então, avançando para o segundo ponto do terceiro tópico, a evangelização, ou segundo subtópico, né, a evangelização por meio da ação social, tá? Existem muitas entidades internacionais, né, como a ONU, Cruz Vermelha, temos também Médicos Sem Fronteira e outras entidades, tantas, né, pelas quais podemos enviar, né, ou ser enviado recursos sociais aos países da janela 10 por 40. E assim, a palavra de Deus entra junto por esses meios, né, que são os recursos que nós podemos enviar, e são estratégias que estão à disposição da igreja. Então, através dessas entidades, nós podemos enviar recursos e, junto com esses recursos, né, folhetos e outros meios, né, missionários também, como médicos, né, para alcançar e penetrar a esses países de cortina de ferro. Avançando para o terceiro e último subponto, a ação médica missionária nesse país 10 por 40. Um dos projetos da Assembleia de Deus, tá, se não estou equivocado aí, no Nordeste, né,
né, se não estou equivocado, tá? Ainda recente, é a formação de médicos missionários para enviar aos países da janela 10x40, para trabalhar em favor de milhões de doentes, né, nesses países, abrindo assim a oportunidade da pregação do Evangelho. Então entra ali o missionário médico e ele vai cuidar dessas pessoas que há muita pobreza, há muita doença, onde há guerra, há muita mutilação, onde precisa de médico. Então a Assembleia de Deus está com esse projeto, formando, né, aproximadamente aí, de princípio, 500 missionários médicos para adentrar esse país, para com eles, né, através da sua profissão, né, eles poderem pregar o Evangelho e ganhar essas almas para Jesus. Não só salvar o físico, mas também salvar a alma. Se todas as igrejas comissionadas, a CGADB, unir para o envio de missionários e para a sustentação dos mesmos, tá? Desses missionários médicos, certo? Se cada igreja, então, daria para atender os 67 ou 68 países da janela 10x40, sem pesar muito para nenhuma das igrejas, porque somos muitas igrejas convencionadas à CGADB, seria o necessário. E se todos estiverem empenhados, e eu acho que já está havendo, ou já houve uma convenção, para que todos os convencionados possam contribuir para esse projeto maravilhoso de enviar médicos missionários para esses países da janela 10x40. Então oremos para que esse projeto seja concretizado através da Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas que têm também, né, cooperado nessa questão. Então aqui nós terminando mais uma abençoada lição e nós vamos aqui para a conclusão dessa lição, para finalizarmos, quem pode evangelizar os povos da janela 10x40? Uma pergunta. Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele e, à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Então aí, meus queridos, é uma responsabilidade minha e sua, da igreja local, né, orar para que possamos alcançar esses países da janela 10x40. Que Deus abençoe sua vida, ore, estamos orando por você e sua família, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo da próxima lição de número 11. Deus abençoe, bye bye, Deus abençoe cada um de vocês.